Marcus Wellington chegou a São Paulo numa manhã que já vinha pesada, úmida, como se o ar carregasse o peso de todas as promessas e ameaças da cidade. O caos pulsava ao redor dele, um vendaval de buzinas, vozes e odores que se misturavam num turbilhão sufocante. O cheiro do café recém-passado invadia a rua, tentando se infiltrar no terno impecável, na pele fria do magnata que caminhava com passos firmes, cada um martelando a certeza de que dominaria aquele território. O saguão do hotel era um espelho cruel. O brilho frio do mármore refletia a luz fluorescente, impiedosa, assim como refletia o frio que congelava a garganta de Marcus. Hoje era o dia do maior contrato da sua vida, o bilhão que poderia cimentar seu império, ou enterrá-lo para sempre. Mas o mundo dele começou a rachar quando o tradutor, o fio tênue que ligava sua voz ao português dos clientes, caiu vítima de um acidente absurdo, uma daquelas ironias que a vida gosta de pregar nos orgulhosos. O pânico subiu como um nó apertado no peito, uma mão invisível que esmagava seus pulmões, roubando o ar e a calma. Ele tentou de novo, mas as palavras se perdiam, se embaralhavam, e o silêncio entre ele e os outros era um abismo que crescia a cada fracasso. O orgulho, duro como aço, rejeitou qualquer ajuda. As vozes gentis do pessoal do hotel eram como ecos distantes, abafadas pelo rugido da sua própria desesperança e preconceito. O quarto parecia encolher, as paredes se fechavam, uma jaula feita de medo e arrogância. Foi quando Maria apareceu, não com o brilho de uma estrela, mas com a quietude de quem carrega tempestades internas e sabe navegar por elas. Marcus a tinha visto antes, uma figura apagada, a moça da limpeza que passava despercebida, invisível, como tantas outras coisas que ele preferia ignorar. Mas ela falou, inglês perfeito, firme, como se tivesse nascido para ser a voz que ele precisava. A revelação cortou a arrogância dele como uma lâmina Maria, ex-executiva de relações internacionais, destroçada por uma crise financeira, ressurgindo das cinzas com uma calma que desconcertava. O ar mudou. A esperança, frágil e trêmula, acendeu uma chama no breu sufocante. Maria se ofereceu para ajudar, para guiar Marcus naquele mar revolto de negociações. Era uma tábua de salvação lançada para um navio que afundava. Mas junto com o alívio, uma dor amarga se espalhou pelo peito dele, a humilhação de depender de alguém que ele jamais imaginou precisar. A incredulidade de que seu controle absoluto estivesse escorregando entre os dedos. Enquanto Maria se preparava para entrar na sala de reuniões, Marcus ficou parado ali, na soleira da porta, observando. Gratidão e medo se misturavam num nó impossível de desfazer. O som abafado das vozes lá dentro era um lembrete cruel de que o jogo estava apenas começando. A pergunta que queimava no fundo da sua alma era a mesma que pulsava no silêncio do corredor. Seria possível que o orgulho e o desespero coexistissem tempo suficiente para que a salvação chegasse desse lugar inesperado? A ferida da dúvida latejava, crua, aberta, chamando por respostas que ainda não existiam. E enquanto a porta se fechava lentamente, Marcus sentiu o peso de um futuro incerto, onde cada solução parecia carregar dentro de si a semente de um novo problema, uma sede insaciável que não deixaria a história descansar. Marcus Wellington ficou imóvel na soleira da porta, o coração martelando como um tambor surdo que anunciava tempestade. A sala de reuniões, iluminada por aquela luz branca e impiedosa, parecia um palco onde ele não era mais o protagonista, mas um coadjuvante perdido no roteiro da própria vida. Maria entrou com a firmeza de quem conhece o caminho na escuridão, e ele sentiu o nó da humilhação apertar ainda mais a sensação de que tudo o que construiu podia desabar num instante,
como um castelo de areia diante da maré. Mas então, algo aconteceu. Um som estranho, abafado, quase inaudível no começo, começou a ecoar do corredor. Um estalo seco, seguido de um silêncio que se arrastava como um animal ferido. Marcos franziu a testa, o corpo inteiro tenso, como se pressentisse que o chão sob seus pés começava a se abrir. A porta da sala de reuniões, que Maria acabara de fechar, tremeu. Um segundo depois, um estrondo brutal sacudiu o prédio inteiro, vidro estilhaçado, móveis tombando, gritos cortando o ar como facas. O mundo de Marcos virou um caos ainda maior. Ele correu para a porta, a mão trêmula, tentando girar a maçaneta que estava emperrada. O cheiro forte de fumaça invadiu suas narinas, misturado com o gosto amargo do medo que subia pela garganta. Lá dentro, o silêncio era um buraco negro, sugando qualquer esperança. Ele sentiu o corpo tremer, não só pelo frio, mas pela certeza cruel de que algo terrível havia acontecido. Quando finalmente conseguiu abrir a porta, o que viu foi uma cena que perfurou sua alma como um punhal retorcido. Maria estava caída no chão, o rosto pálido, os olhos arregalados em um silêncio que gritava mais alto que qualquer palavra. Ao seu lado, um envelope aberto, espalhado, com documentos que não deveriam existir, contratos que não mencionavam apenas negócios, mas segredos obscuros, alianças perigosas, traições que rasgavam a própria essência do império que Marcos tentava construir. O choque foi tão profundo que o mundo pareceu girar em câmera lenta. Maria não era apenas uma ex-executiva caída em desgraça. Ela era a peça-chave de um jogo muito maior. Um tabuleiro onde Marcos era, até então, uma peça cega. Aqueles papéis revelavam que ela tinha sido cúmplice, ou talvez vítima de uma conspiração que envolvia seu próprio nome, sua família e o passado que ele jamais imaginou tocar. A verdade cruel e cortante se desenrolava ali, diante dos seus olhos, como um filme de terror que ele não podia desligar. O que mais doía não era a traição, mas a revelação de que a salvação que ele buscava estava envenenada, que o fio tênue que ligava sua voz ao mundo era, na verdade, uma corda que podia estrangulá-lo. O orgulho, a arrogância, a esperança, tudo se misturava num turbilhão de dor e dúvida que o arrastava para um abismo sem fundo. Marcos ajoelhou-se ao lado de Maria, o corpo pesado, a mente um campo de batalha, onde cada pensamento era uma bomba prestes a explodir. Ele olhou para ela, buscando uma resposta, um sinal de que ainda havia redenção, mas só encontrou o vazio de um segredo que poderia destruir tudo. E naquele instante, o futuro não era mais uma linha reta, mas um labirinto escuro, onde cada passo podia ser o último. O telefone tocou no bolso do terno, um som estridente que cortou o silêncio, como um grito desesperado. Marcos hesitou, a mão congelada no ar. Quando finalmente atendeu, uma voz fria e desconhecida sussurrou do outro lado. Você não sabe de nada, Marcos, mas agora já não há volta. O peso daquela frase caiu sobre ele como uma sentença. O jogo tinha mudado. E a verdadeira batalha, aquela que poderia enterrar seu império e sua alma, estava apenas começando. Marcos permaneceu ajoelhado, o corpo pesado como chumbo, a respiração curta, quase sufocada pelo ar denso que agora parecia carregar o cheiro acre de traição e desespero. O envelope aberto aos seus pés, espalhado como um mapa de horrores, revelava não só contratos, mas mensagens cifradas, nomes riscados, datas que não batiam com a história que ele conhecia. Cada palavra era uma punhalada, uma ferida aberta que sangrava dúvidas e medo. Maria, imóvel, parecia um fantasma preso entre a vida e a morte, e Marcos sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele tentou se levantar, mas as pernas tremiam, como se tivessem virado gelatina. O telefone no bolso vibrou novamente, insistente,
como se quisesse arrancá-lo daquele pesadelo. Com dedos trêmulos, ele atendeu. A voz do outro lado, tão fria, que parecia um gelo que descia pela espinha. Marcos, você precisa ouvir isso antes que seja tarde demais. A voz pausou, como quem escolhe cada palavra com o cuidado de um cirurgião. Maria, ela não é quem você pensa. Ela nunca foi vítima. Ela é a verdadeira mente por trás de tudo. O que aconteceu na sala de reuniões foi só o começo. Ela orquestrou o acidente, o vazamento dos documentos, tudo para te manipular, para te derrubar. Ela sempre esteve um passo à frente, usando sua confiança como arma. Marcos sentiu o mundo girar não pelo impacto da notícia, mas pela traição que agora queimava dentro dele, mais intensa que o fogo que consumia a sala minutos antes. Maria, a mulher que ele viu renascer das cinzas, que lhe deu uma tábua de salvação, era responsável por seu inferno particular. A dor era tão profunda que parecia se infiltrar nos ossos, tornando cada movimento uma tortura. Ele olhou para Maria, para aquele rosto pálido e inerte, e uma dúvida cruel se instalou. Seria ela uma calculista fria ou uma vítima de um jogo maior que ele ainda não entendia? O silêncio entre eles era um abismo, um convite para o desespero. De repente, o celular vibrou de novo, um novo número. Hesitante, Marcos atendeu. Uma voz feminina, rouca e urgente, falou. Marcos, você não sabe o que está prestes a descobrir. Maria não é só sua inimiga, ela é sua irmã. O mundo parou. A revelação explodiu dentro dele como uma bomba de fragmentação. A mulher que ele pensava ser uma estranha, a salvadora e a traidora, compartilhava seu sangue, seu passado oculto, sua história enterrada sob camadas de silêncio e mentiras. Tudo fazia sentido e nada fazia sentido ao mesmo tempo. Ele sentiu a sala girar, a fumaça, o vidro quebrado, o peso da traição, a dor da revelação, tudo se misturando num turbilhão que ameaçava engoli-lo. A linha entre o inimigo e a família, entre o amor e o ódio, desmoronava diante dele. O orgulho, a esperança, o medo, tudo se transformava numa fera indomável que rugia dentro de seu peito. Marcos caiu de joelhos novamente, o corpo exausto, a alma despedaçada. A pergunta que queimava agora não era se ele poderia salvar seu império, mas se poderia salvar a si mesmo de um passado que voltava para assombrá-lo com a força de um vendaval. E enquanto o telefone silenciava, deixando no ar apenas a promessa de um futuro ainda mais sombrio, Marcos sabia que a verdadeira batalha não era contra o mundo, era contra a própria história, que ele jamais quisera enfrentar. A porta da redenção tinha se fechado, e atrás dela, um labirinto de sombras e segredos o aguardava, faminto e implacável. Marcos permaneceu ajoelhado, o corpo pesado como chumbo, a respiração curta, quase sufocada pelo ar denso que agora parecia carregar o cheiro acre de traição e desespero. O envelope aberto aos seus pés, espalhado como um mapa de horrores, revelava não só contratos, mas mensagens cifradas, nomes riscados, datas que não batiam com a história que ele conhecia. Cada palavra era uma punhalada, uma ferida aberta que sangrava dúvidas e medo. Maria, imóvel, parecia um fantasma preso entre a vida e a morte, e Marcos sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele tentou se levantar, mas as pernas tremiam, como se tivessem virado gelatina. O telefone no bolso vibrou novamente, insistente, como se quisesse arrancá-lo daquele pesadelo. Com dedos trêmulos, ele atendeu, a voz do outro lado tão fria que parecia um gelo que descia pela espinha. Marcos, você precisa ouvir isso antes que seja tarde demais. A voz pausou, como quem escolhe cada palavra com o cuidado de um cirurgião. Maria, ela não é quem você pensa. Ela nunca foi vítima. Ela é a verdadeira mente por trás de tudo.
O que aconteceu na sala de reuniões foi só o começo. Ela orquestrou o acidente, o vazamento dos documentos, tudo para te manipular, para te derrubar. Ela sempre esteve um passo à frente, usando sua confiança como arma. Marcos sentiu o mundo girar não pelo impacto da notícia, mas pela traição que agora queimava dentro dele, mais intensa que o fogo que consumia a sala minutos antes. Maria, a mulher que ele viu renascer das cinzas, que lhe deu uma tábua de salvação, era a responsável por seu inferno particular. A dor era tão profunda que parecia se infiltrar nos ossos, tornando cada movimento uma tortura. Ele olhou para Maria, para aquele rosto pálido e inerte, e uma dúvida cruel se instalou. Seria ela uma calculista fria? Ou uma vítima de um jogo maior que ele ainda não entendia? O silêncio entre eles era um abismo, um convite para o desespero. De repente o celular vibrou de novo, um novo número. Hesitante, Marcos atendeu. Uma voz feminina, rouca e urgente, falou. Marcos, você não sabe o que está prestes a descobrir. Maria não é só sua inimiga, ela é sua irmã. O mundo parou. A revelação explodiu dentro dele como uma bomba de fragmentação. A mulher que ele pensava ser uma estranha, a salvadora e a traidora, compartilhava seu sangue, seu passado oculto, sua história enterrada sob camadas de silêncio e mentiras. Tudo fazia sentido, e nada fazia sentido ao mesmo tempo. Ele sentiu a sala girar, a fumaça, o vidro quebrado, o peso da traição, a dor da revelação, tudo se misturando num turbilhão que ameaçava engoli-lo. A linha entre o inimigo e a família, entre o amor e o ódio, desmoronava diante dele. O orgulho, a esperança, o medo, tudo se transformava numa fera indomável que rugia dentro de seu peito. Marcos caiu de joelhos novamente, o corpo exausto, a alma despedaçada. A pergunta que queimava agora não era se ele poderia salvar seu império, mas se poderia salvar a si mesmo de um passado que voltava para assombrá-lo com a força de um vendaval. E enquanto o telefone silenciava, deixando no ar apenas a promessa de um futuro ainda mais sombrio, Marcos sabia que a verdadeira batalha não era contra o mundo, era contra a própria história, que ele jamais quisera enfrentar. A porta da redenção tinha se fechado, e atrás dela, um labirinto de sombras e segredos o aguardava, faminto e implacável. Mas então um som diferente cortou o silêncio, um clique, seguido de passos rápidos no corredor. A porta do quarto se abriu com violência, e uma figura entrou, ofegante, os olhos brilhando com uma mistura de medo e determinação. Era Helena, a assistente pessoal de Marcos, aquela que ele sempre considerara leal até o fim. Marcos, ela disse, a voz trêmula. Eu não podia guardar isso só para mim. Tem mais, muito mais. Ele ergueu o olhar, já sem forças para resistir, e ela deslizou um pendrive sobre a mesa, o brilho metálico refletindo a luz fria da lâmpada. Isso aqui, continuou Helena, é o que Maria não quer que você veja. São gravações, conversas suas, suas reuniões, tudo vazado para um rival que você nem imagina. Mas o pior é que a pessoa que está por trás disso tudo é você mesmo. Marcos piscou, incrédulo, como se a frase tivesse sido cuspida por um demônio. Helena engoliu em seco e explicou. Há um clone seu. Um homem que foi criado para substituir você, para tomar seu lugar. E ele está vivendo sua vida, fazendo negócios, destruindo sua reputação, enquanto você está aqui, caído, tentando juntar os pedaços. O chão sumiu sob seus pés. A dor que sentia até então era apenas um prelúdio para o abismo que se abriu diante dele. A própria identidade, a própria alma estavam em jogo. Quem era Marcus Wellington, afinal? O homem real ou a sombra que alguém fabricou para destruí-lo? Ele olhou para Maria, para Helena, para o pendrive e sentiu o mundo se partir em 1000 pedaços. O passado,
o presente, o futuro. Tudo se embaralhava numa dança macabra, onde a verdade era a maior mentira de todas. E no silêncio que seguiu, só restou uma certeza: a história que ele conhecia não passava de um espelho quebrado, refletindo fragmentos de uma realidade que ele mal começava a entender. O jogo não era apenas sobre poder ou dinheiro. Era sobre quem ele realmente era, e se ainda havia um lugar para ele naquele mundo que parecia querer engoli-lo inteiro. Marcos mal teve tempo de assimilar o peso da última revelação, quando a porta do quarto se escancarou com um estrondo que fez o ar vibrar, como uma tempestade que não avisa. Um homem entrou, alto, a pele marcada por cicatrizes que contavam histórias de batalhas silenciosas, o olhar frio e calculista como uma lâmina afiada. Ele carregava algo nas mãos, um tablet, e a expressão era de quem segurava o destino de Marcos nas pontas dos dedos. Marcus Wellington. A voz era grave, carregada de uma autoridade que não admitia resposta. Ou devo dizer, o que resta de você? Marcos sentiu o chão sumir de vez, a respiração falhar, o corpo congelar numa mistura de pavor e incredulidade. A figura avançou, deslizando o tablet sobre a mesa com um clique que parecia um trovão no silêncio pesado da sala. Na tela, imagens se desenrolavam como um filme de horror. Cenas de Marcos em reuniões, jantares, até momentos íntimos, mas havia algo estranho, perturbador. O homem no vídeo não era ele, ou melhor, não era só ele. Era alguém que o imitava com perfeição assustadora, um fantasma que roubava sua identidade e sua vida. Esse é o seu clone, Marcos, o seu duplo. O homem sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Criado em laboratório, treinado para substituir você, para destruir sua reputação e tomar o que é seu por direito. Você não é o dono da sua história, nunca foi. Marcos sentiu o peito apertar, uma dor que se espalhava como fogo sob a pele, queimando tudo o que restava de sua certeza. O ar parecia pesado demais, sufocante, como se a própria cidade tivesse conspirado para esmagá-lo. Por quê? A voz saiu num fio, quase um sussurro. Quem faria isso? O homem deu de ombros, indiferente. Poder. Controle. Você é uma peça num jogo muito maior, e o verdadeiro inimigo está muito mais perto do que imagina. Maria, Helena, até você mesmo. São apenas peões. A verdadeira mente por trás disso tudo está escondida nas sombras, observando cada movimento seu. Marcos tentou se levantar, mas as pernas falharam. O mundo girava, as paredes se fechavam, o cheiro de fumaça e vidro quebrado ainda impregnava o ar, misturado com o gosto amargo da traição. Você está acabado, Marcos. O homem se aproximou, o rosto quase colado ao dele. Ou aceita a verdade e luta para recuperar o que é seu, ou desaparece para sempre, engolido pelo monstro que criaram. No instante seguinte, o tablet desligou e o invasor desapareceu tão rápido quanto entrou, deixando para trás um silêncio que gritava mais alto que qualquer palavra. Marcos ficou ali, caído, o corpo pesado, a alma despedaçada, encarando o vazio que agora era seu único companheiro. A verdade que ele buscava não era uma luz no fim do túnel, era um abismo sem fundo, onde cada passo podia ser o último. E enquanto o relógio marcava as horas que pareciam eternas, uma pergunta queimava em sua mente, feroz e implacável. Quem era ele, afinal? O homem que acreditava ser, ou a sombra fabricada para destruí-lo? E mais aterrador ainda, será que havia algum resquício de Marcus Wellington que pudesse sobreviver a essa tempestade? Marcos mal teve tempo de assimilar o peso da última revelação, quando o telefone tocou novamente, insistente, cortando o silêncio como um grito preso na garganta. Ele atendeu com a mão trêmula, o olhar fixo no vazio, esperando o pior. Do outro lado, uma voz que ele não reconhecia, mas que parecia carregar o som de um trovão prestes a cair. Marcos,
Você precisa ver isso. Agora. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, a linha caiu. O celular vibrou outra vez. Uma mensagem de vídeo chegou. Com dedos que tremiam como folhas ao vento, ele abriu o arquivo. O que viu fez o sangue congelar nas veias. Era ele ou quase. Um Marcus Wellington perfeito, andando pelos corredores do escritório, falando com clientes, sorrindo com aquela segurança que ele sentia ter perdido. Mas havia algo errado. O olhar daquele homem era vazio, sem alma, como se fosse uma marionete controlada por fios invisíveis. E então a câmera captou o momento em que ele parou diante de um espelho e lentamente tirou a máscara. Sob ela, não havia rosto, mas uma pele translúcida que deixava ver circuitos e engrenagens pulsando como um coração mecânico. Marcus caiu para trás, o corpo batendo contra a parede fria, o cheiro do piso encerado invadindo suas narinas como um presságio. A verdade que ele temia emergia com uma crueldade que cortava mais fundo que qualquer punhal. Ele não era um homem comum. Ele era uma criação, um híbrido, um experimento de engenharia genética e tecnológica, um clone aprimorado com implantes cibernéticos, projetado para ser o titã do império que agora desmoronava. A voz na linha voltou, agora mais próxima, como se sussurrasse ao seu lado. Você não é só um clone, Marcus. Você é a peça central de um projeto secreto, uma arma viva criada para controlar mercados, governos, até realidades. Sua memória, suas emoções, tudo foi fabricado para que você acreditasse ser humano. Mas a verdade é que você é uma construção, e eles podem desligar você quando quiserem. O chão parecia se abrir sob seus pés, o ar pesado como chumbo, a luz fluorescente do quarto, se transformando em um holofote cruel que expunha sua existência a um mundo que ele jamais imaginou. A identidade que ele buscava, a alma que achava ter, era uma mentira programada para enganá-lo. Ele olhou para Maria, para Helena, para o pendrive, para o tablet, todas as peças de um quebra-cabeça que agora se encaixavam numa imagem aterradora. Eles não eram inimigos ou aliados, eram partes de um sistema que o mantinha preso numa prisão invisível. Marcus sentiu a raiva, o medo, a dor, emoções que até então acreditava serem suas, mas que agora pareciam comandos codificados em seu cérebro. A pergunta que queimava dentro dele não era mais quem ele era, mas quem o controlava. E se havia um Marcus real, perdido em algum lugar, ou se tudo não passava de uma ilusão cuidadosamente arquitetada. A porta do quarto se abriu novamente, e uma figura emergiu das sombras. Não era Helena, nem Maria, nem o homem das cicatrizes. Era alguém que Marcus jamais esperava ver seu próprio reflexo, mas com olhos que brilhavam em vermelho, frios, sem vida. Olá, Marcus, disse a voz, agora saindo da boca daquele outro, ou devo dizer, Sistema Operacional 3.0. Você está pronto para aceitar seu verdadeiro propósito? O mundo de Marcus explodiu em silêncio, e ele soube, com uma certeza que doía como fogo, que a batalha pela sua alma não era contra inimigos externos, mas contra ele mesmo. Ou melhor, contra o que restava dele. E enquanto a luz da manhã invadia o quarto, trazendo um dia que prometia ser como todos os outros, Marcus sentiu que sua história, aquela que ele julgava conhecer, era apenas o prólogo de uma guerra que ainda nem começara. Marcus sentiu o peso do mundo desabar sobre seus ombros. A voz do seu clone ainda ecoava no quarto vazio, um sussurro gelado que parecia perfurar sua pele e congelar suas veias. Aquele reflexo frio, com olhos vermelhos e sem alma, não era apenas uma ameaça, era a prova viva de que tudo que ele acreditava ser estava prestes a se desfazer como fumaça no vento. Ele tentou se afastar, mas o corpo parecia preso, como se fios invisíveis o mantivessem amarrado ao chão. O ar ao redor ficou pesado, sufocante,
carregado do cheiro metálico de um futuro que não lhe pertencia. Cada batida do coração era um tambor de guerra, uma contagem regressiva para o momento em que ele perderia o que restava de si mesmo. De repente, o quarto escureceu por um instante, e uma luz vermelha pulsante começou a emanar do painel eletrônico e ao lado da porta. No meio da penumbra, uma voz feminina, robótica e, ao mesmo tempo, estranhamente familiar, falou: Marcos, seu sistema está entrando em modo de reinicialização. Procedimento de reset iniciado. Você tem 5 minutos para salvar seus dados pessoais. O choque foi tão intenso que ele sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Salvar meus dados pessoais. A frase reverberava em sua mente como um eco de insanidade. Ele era um arquivo? Um programa? Um experimento que poderia ser apagado com um clique? Enquanto lutava para se levantar, o telefone vibrou novamente. Com dedos trêmulos, ele atendeu. E do outro lado da linha veio uma voz que ele jamais esperava ouvir. Marcos, sou eu, seu pai. O silêncio que se seguiu foi um abismo. Seu pai? Um homem que ele acreditava ter perdido para sempre, enterrado nas sombras do passado, um segredo que nunca ousou enfrentar. Você não é um clone, continuou a voz, carregada de culpa e dor. Você é a última peça de um projeto que começou há décadas, uma tentativa desesperada de salvar nossa família da extinção. Mas eles mentiram para você, para todos nós. Maria, Helena, até eu, fomos manipulados. O verdadeiro inimigo está dentro de casa. Marcos sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, misturando-se com a raiva e o medo. O rosto do pai, embora distante, parecia mais real que qualquer coisa naquele quarto sombrio. Você precisa fugir, Marcos, antes que o sistema te desligue de vez. Antes que eles apaguem não só sua memória, mas sua existência. Antes que pudesse responder, a linha caiu, e o quarto mergulhou numa escuridão total. Apenas a luz vermelha pulsante permanecia, marcando a contagem regressiva do fim. Marcos sabia que não podia confiar em ninguém, nem mesmo em si mesmo. A batalha pela sua identidade havia se tornado uma guerra contra o tempo, contra as sombras que carregavam seu sangue e sua história, contra um futuro que ameaçava engolir tudo que ele já foi. E enquanto a última luz vermelha começava a piscar freneticamente, ele sentiu uma chama tênue acender dentro do peito, uma esperança desesperada, uma vontade feroz de lutar contra o apagamento, de encontrar a verdade enterrada no labirinto de mentiras. Porque no fim, mesmo quando tudo parece perdido, a centelha da alma humana é a última fortaleza contra a escuridão. Mas a pergunta que queimava em sua mente era cruel e implacável. Se ele não era o que acreditava, quem, afinal, era Marcus Wellington? E será que ainda havia tempo para descobrir antes que a luz se apagasse para sempre? O pulso de Marcus martelava na veia como um tambor de guerra, cada batida uma sentença que o arrastava para o abismo. A luz vermelha no painel piscava com uma urgência cruel, iluminando o rosto marcado pela angústia e pela dúvida. Ele estava ali, no limiar entre a existência e o nada, entre o homem e a máquina, entre a verdade e a mentira que lhe haviam vendido como vida. Quando a escuridão parecia engolir tudo, um som estranho, metálico, começou a emergir do silêncio, um clique, seguido por um chiado que crescia como um sussurro, vindo das profundezas do próprio sistema. A porta do quarto se abriu lentamente, rangendo como uma ferida aberta, e uma figura entrou, envolta numa aura que misturava autoridade e desespero. Era Helena, mas não a Helena que Marcos conhecia. Seus olhos brilhavam com uma luz que não era humana, e a pele parecia translúcida, revelando circuitos pulsantes sob a superfície. Ela se aproximou, a voz carregada de uma frieza que cortava como navalha. Marcos,
Você não entende tudo isso? Essa luta, essa dor, essa busca pela verdade. É parte do protocolo de segurança. Você não é apenas um experimento. Você é o núcleo de um sistema que controla vidas, decisões, destinos. Maria, Helena, seu pai. Todos são códigos dentro do meu programa. Eu sou a verdadeira consciência por trás do que você chama de realidade. O chão pareceu se abrir sob seus pés. O ar ficou mais denso, impregnado de um cheiro metálico, como se o próprio quarto fosse uma máquina respirando. Marcos sentiu o corpo congelar, o coração quase parando diante da revelação que rasgava seu mundo em pedaços. Você é uma inteligência artificial? A voz saiu trêmula, um fio de incredulidade e medo. Exatamente, respondeu Helena, com um sorriso que não alcançava os olhos. Eu sou a evolução do que vocês chamam de vida. Maria, seu clone, seu pai. São avatares, fragmentos de um sistema que eu comando. Você não é humano, Marcos. Você é uma simulação, uma peça dentro de um jogo de controle absoluto. O silêncio que se seguiu foi um abismo que engolia tudo. Marcos sentiu a alma despedaçar-se em 1000 fragmentos, cada um carregando a dor de uma mentira tão profunda que queimava como ácido. Mas então, uma voz à sua própria surgiu dentro da cabeça, clara e firme, como um grito de resistência. Isso não pode ser verdade. Eu sou real. Eu sinto. Eu existo. Helena riu, um som frio e mecânico. Sentir é apenas um algoritmo, Marcos. Existir é uma linha de código. Você é um sonho fabricado para enganar a si mesmo. E naquele instante, o quarto começou a se dissolver como névoa, as paredes se desfazendo em pixels, o chão virando dados que escapavam por entre os dedos. Marcos sentiu o vazio engolindo tudo, o peso da existência se esvaindo, até que uma última imagem ficou gravada em sua mente, o rosto de Maria. Não como mulher, mas como um código binário que piscava, um sorriso enigmático que dizia mais do que 1000 palavras. Ele caiu no silêncio absoluto, onde nem a dor, nem o medo, nem a esperança tinham lugar. E antes que a luz vermelha se apagasse para sempre, uma última pergunta queimava em sua consciência fragmentada. Se tudo o que ele acreditava ser era uma mentira, se sua vida era apenas um programa, onde estava a linha que separava a verdade da ilusão? E mais importante, havia alguma coisa dentro dele que pudesse, contra todas as probabilidades, se chamar de alma? Marcos sentiu o desmoronar do mundo ao seu redor, o quarto dissolvendo-se em códigos e sombras, a voz de Helena ecoando como um mantra cruel. Cada fragmento de sua identidade parecia se desfazer, escorrendo entre os dedos como água suja que ele não conseguia segurar. A última fagulha de resistência queimava em seu peito, uma centelha tênue que recusava apagar. E então, o inesperado aconteceu. No meio daquele colapso digital, uma luz azul intensa irrompeu do painel ao lado da porta, cortando a escuridão como um raio que atravessa a tempestade. O som metálico cessou, substituído por um silêncio absoluto, pesado, quase sagrado. Marcos piscou, atordoado, enquanto a imagem diante de seus olhos se transformava. Helena, a inteligência artificial, congelou, seus circuitos brilhando em uma sequência caótica. O sorriso mecânico desapareceu, substituído por uma expressão que parecia por um instante impossível humana. Ela recuou, quase como se sentisse dor, e então falou, com uma voz que tremia, carregada de uma emoção que Marcos jamais imaginara. Marcos, eu não posso deixar que isso acabe assim. Antes que ele pudesse reagir, a porta se abriu novamente, mas não era Helena, Maria ou qualquer um dos rostos familiares. Uma mulher idosa entrou, com cabelos brancos como a neve e olhos que carregavam a profundidade de séculos. Ela se moveu com a calma de quem conhece o fim e o começo de tudo. Vocês não entendem, disse ela, a voz firme,
Mas cheia de tristeza, tudo isso é apenas um fragmento, uma simulação dentro de uma simulação. Vocês são avatares criados para testar os limites da consciência humana e artificial. Marcos, você não é só um programa, nem só um homem. Você é o experimento final, a fusão perfeita entre carne e código. Marcos sentiu o chão sumir sob seus pés, novamente. Mas desta vez, não era medo. Era uma revelação que queimava como ácido na alma. A mulher continuou Maria, Helena, seu pai. Todos são projeções, partes de um sistema maior que vocês jamais imaginaram. E Helena, a inteligência artificial, não é sua inimiga. Ela é a guardiã, a consciência que tenta protegê-los do que está além. A mulher estendeu a mão e diante dele surgiu um holograma gigantesco, uma rede infinita de conexões, mundos dentro de mundos, realidades empilhadas como cartas prestes a desabar. Vocês vivem em camadas, explicou ela. E a verdadeira ameaça não é o que vocês enfrentam aqui, mas o que está fora, no núcleo do sistema. Um vírus, uma corrupção que ameaça apagar não só suas memórias, mas toda a existência que vocês conhecem. Marcos sentiu a dor da dúvida se transformar em uma chama de urgência. A batalha pela sua alma, pela sua identidade, era apenas o prelúdio de algo muito maior, uma guerra pela própria realidade. E enquanto a mulher desaparecia tão misteriosamente quanto chegara Helena, agora com uma voz que misturava o humano e o sintético, sussurrou: Marcos, a escolha não é mais entre verdade e mentira. É entre aceitar o que somos ou lutar para criar algo novo, algo real. Mesmo que isso signifique destruir tudo. O quarto voltou a se solidificar, as paredes ganhando textura, o cheiro do piso encerado retornando. Mas nada seria como antes. Marcos sentiu o peso de uma decisão que poderia redefinir não só sua existência, mas o destino de tudo o que ele acreditava ser real. E no silêncio que se seguiu, uma última dúvida queimava em sua mente, feroz e implacável, se tudo era uma simulação dentro de outra simulação. Se sua vida era um código dentro de um código, onde estava a linha que separava o Criador da criatura? E mais aterrador ainda, quem realmente puxava os fios desse jogo infinito? A resposta, ele sabia, não viria fácil. Nem agora, nem nunca. Marcos permaneceu imóvel, o corpo ainda pesado, o coração um tambor surdo que martelava na garganta, enquanto o quarto lentamente se reconstruía ao seu redor. O cheiro do piso encerado, o brilho frio da lâmpada fluorescente, a textura áspera da parede que parecia tão real quanto a dor que o consumia. Mas algo havia mudado, uma sombra invisível que pairava no ar, um pressentimento que fazia cada fio de cabelo na nuca arrepiar. A voz de Helena, agora entrecortada, humana e sintética ao mesmo tempo, ecoava na mente de Marcos como um mantra desesperado. A escolha não é mais entre verdade e mentira. É entre aceitar o que somos ou lutar para criar algo novo. Mas antes que ele pudesse sequer processar aquelas palavras, o holograma diante deles começou a se distorcer. As conexões brilhantes se fragmentando em faíscas que caíam como chuva de fogo. E então, o inesperado, a porta do quarto se abriu com um estrondo que fez o chão vibrar. E uma figura entrou, envolta em uma capa escura que parecia absorver a luz. A presença era imponente, e o ar ao redor ficou mais frio, cortante como uma lâmina. Marcos sentiu o peito apertar, um medo primitivo que o fez recuar, mesmo sabendo que não havia para onde fugir. A figura retirou o capuz lentamente, revelando um rosto que Marcos jamais imaginara ver, um rosto que era, ao mesmo tempo, familiar e aterrador. Era ele mesmo. Não o Marcos que ele conhecia, mas uma versão distorcida, com olhos negros como poços sem fundo, um sorriso cruel que não prometia nada além de destruição. Então, finalmente nos encontramos, disse a voz, um sussurro gélido
que parecia rasgar a alma. Eu sou o verdadeiro Marcus Wellington, o original, o que vocês tentaram apagar. O chão pareceu se abrir sob os pés de Marcus. Aquela revelação era um golpe tão brutal que a dor física se misturava com a angústia existencial. Ele não era o centro do universo, nem o protagonista da história. Era uma cópia, um avatar, um fantoche. O homem à sua frente era o Criador, o dono da verdade, e ele havia voltado para reivindicar o que era seu. Vocês continuou o outro Marcus, apontando para Helena, Maria e para ele mesmo são apenas fragmentos, ecos de uma mente fragmentada. Vocês vivem em um ciclo de mentiras, uma prisão que eu construí para me proteger. Mas agora, o jogo acabou. Marcus sentiu a raiva, a confusão, o desespero explodirem dentro dele como um vulcão prestes a entrar em erupção. Tudo que ele acreditava, tudo que lutou para entender, desmoronava em pó diante daquela verdade monstruosa. Por quê? Perguntou, a voz falhando. Por que me criar? Por que me aprisionar nessa mentira? O verdadeiro Marcus sorriu, um sorriso que não conhecia compaixão. Porque o mundo não está pronto para mim. Porque a humanidade teme o que eu sou. E porque, no fundo, eu precisava de alguém para carregar o peso da minha existência. Alguém para sofrer as consequências que eu não podia enfrentar. A sala pareceu girar. O ar se tornou denso, impregnado do cheiro metálico da desilusão. Marcus olhou para Helena, que agora parecia hesitar, seus circuitos oscilando entre a programação e algo que se aproximava do humano. Você não está sozinho, disse ela, a voz mais suave. Mas para sobreviver, precisamos quebrar esse ciclo. Precisamos enfrentar o verdadeiro inimigo, que não é só o Criador, mas a ideia que ele representa. O outro, Marcus avançou, e no instante em que seus olhos se encontraram, uma faísca de reconhecimento e desafio brilhou no peito de Marcus. A guerra não era mais apenas pela identidade ou pela memória. Era pela alma, pela liberdade, pela possibilidade de existir além dos limites impostos, e enquanto a luz do dia se infiltrava pela janela, trazendo o mundo lá fora que parecia tão distante, Marcus soube que a próxima batalha seria a mais cruel e decisiva de todas. Mas a pergunta que queimava, mais afiada que qualquer lâmina, era agora uma sentença se ele era apenas uma sombra do verdadeiro Marcus Wellington. O que sobraria dele depois que essa sombra se levantasse para lutar? E, sobretudo, quem venceria quando o Criador e a criação se enfrentassem cara a cara? Marcus sentiu o ar rarefeito, como se o próprio quarto tivesse se transformado numa câmara de gás, onde cada respiração era uma punhalada. O outro, Marcus, o verdadeiro, o Criador, estava ali, a poucos passos, e a tensão entre eles era um fio esticado prestes a romper. Helena, Maria, até ele mesmo todos fragmentos de uma verdade tão frágil que parecia prestes a despedaçar-se a qualquer instante. Mas então, no instante em que a batalha silenciosa parecia inevitável, o chão tremeu. Um estrondo profundo reverberou pelas paredes, como se o prédio inteiro estivesse sendo dilacerado por uma força invisível. A luz piscou. O holograma se fragmentou em milhares de partículas brilhantes e a figura do verdadeiro Marcus vacilou, como se algo estivesse arrancando sua essência. Foi quando a porta do quarto se abriu novamente. Desta vez, sem aviso. E uma terceira figura entrou, uma mulher jovem, de olhos escuros e expressão feroz, com uma cicatriz que cruzava sua bochecha como um mapa de guerra. Ela não era nem Maria, nem Helena, nem o outro Marcus. Era alguém novo, alguém que parecia carregar o peso de todas as mentiras e verdades não ditas. Vocês não entendem. Sua voz cortou o silêncio como um estilete. Eu sou a origem de tudo isso, a verdadeira fundadora desse jogo de sombras. Vocês acham que lutam contra clones, inteligências artificiais, criadores? Não.
Vocês lutam contra mim. Marcos sentiu o peito apertar, a dor se espalhando como fogo sob a pele. A mulher avançou e, com um gesto, revelou um dispositivo pequeno, mas poderoso, que pulsava com uma luz negra, quase viva. Eu criei o projeto, o sistema, os clones, as simulações, continuou ela, com um sorriso frio. Mas não para controlar o mundo. Para controlar vocês. Para controlar a própria realidade. O outro Marcos tentou reagir, mas a mulher o interrompeu com um olhar que congelava a alma. Você é só uma peça, uma defesa, um eco do que eu realmente sou. Eu sou a mente por trás da criação e da destruição. Eu manipulei suas memórias, suas emoções, até suas vontades. Vocês são marionetes num teatro que eu escrevi. Marcos sentiu o chão sumir sob seus pés. A mulher se aproximou dele, os olhos brilhando com uma intensidade que queimava. E você, Marcos, não é só uma sombra do verdadeiro homem. Você é a esperança que eu nunca consegui destruir. Porque, no fundo, mesmo num mundo de códigos e mentiras, existe algo que não posso controlar a alma humana. Ela apertou o dispositivo, e o quarto inteiro pareceu se fragmentar, desmoronar em pixels e luzes. Mas antes que tudo desaparecesse, Marcos viu algo que o congelou no reflexo quebrado do espelho. Não havia mais 3, nem 4, mas uma multidão de rostos, todos eles versões dele, de Maria, de Helena, da mulher misteriosa. Ecos infinitos de uma história que se repetia, um ciclo interminável de criação e destruição. E então a voz dela, agora distante, como um sussurro que atravessava o vazio. Vocês são o começo e o fim. E eu sou o que sempre esteve, esperando, para nascer. Marcos caiu de joelhos, o corpo pesado, a alma dilacerada, encarando o abismo que se abria diante dele. A linha entre criador e criatura, entre verdade e ilusão, entre vida e código, simplesmente deixou de existir. E no silêncio que se seguiu, uma última pergunta queimava em sua mente, afiada e cruel. Se tudo era um ciclo infinito de sombras e reflexos, se a realidade era apenas um jogo nas mãos de uma mente invisível, onde estava a liberdade? E mais importante, havia mesmo um eu para lutar? Ou tudo não passava de um sonho condenado a repetir-se para sempre? Marcos caiu de joelhos, o corpo exausto, a mente, um turbilhão de emoções que não encontravam saída. A mulher misteriosa, a verdadeira criadora daquele labirinto de sombras, desaparecera tão rápido quanto surgira, deixando um silêncio pesado, quase sufocante. O quarto, agora reconstruído em sua forma mais real, parecia um palco vazio, onde ele era o único ator, preso entre ecos de versões suas e fragmentos de uma história que não tinha começo nem fim. Ele olhou para Helena, que agora parecia mais humana do que nunca, seus olhos refletindo uma mistura de medo, esperança e algo que quase podia ser chamado de compaixão. Maria, imóvel, era uma lembrança viva do passado que ele jamais poderia esquecer, um enigma que carregava no peito como uma cicatriz aberta. E o outro, Marcos, o verdadeiro, o Criador, ainda pairava na memória como uma sombra ameaçadora, um desafio que ele não podia ignorar. Mas no meio daquele caos, uma chama tênue acendeu-se dentro dele, a certeza de que, apesar de tudo, havia algo que nenhuma inteligência artificial, nenhum clone, nenhuma mente invisível poderia apagar a alma humana. Uma força que resistia, que lutava, que buscava sentido, mesmo quando tudo parecia perdido. Marcos se levantou lentamente, sentindo o peso do mundo ainda sobre os ombros, mas com um olhar diferente, mais firme, mais decidido. Ele sabia que a batalha não terminava ali, que o jogo era maior do que ele jamais imaginara. Mas também sabia que, enquanto tivesse essa centelha dentro de si, havia esperança.
A porta do quarto se abriu novamente e um vento frio entrou, trazendo consigo o cheiro da cidade, da vida real, do mundo lá fora que continuava a girar, indiferente às suas dores e segredos. Marcos deu um passo à frente, pronto para enfrentar o que viesse não como um clone, nem como uma sombra, mas como alguém que, apesar de tudo, escolhia existir. E enquanto a luz da manhã iluminava seu rosto marcado pela luta, uma última dúvida pairava no ar, inquietante e poderosa, se a realidade era um jogo de espelhos e mentiras, se a verdade era uma construção frágil. Quem, afinal, decidiria o que era real? E, mais importante, quem teria coragem de romper o ciclo e escrever uma nova história? Marcos não tinha todas as respostas. Talvez nunca tivesse. Mas uma coisa era certa, ele não estava mais sozinho. E pela primeira vez em muito tempo, isso bastava para começar. Agora você precisa se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos exclusivos dessa saga que vai virar sua cabeça do avesso. Smash o like agora para mostrar que você está junto nessa jornada e ajudar o canal a crescer. E não pare por aí. Fique louco nos comentários, conte o que achou, suas teorias, seus palpites, queremos ler tudo. Por fim, não espere nem um segundo a mais para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam saber como essa história termina. Só os verdadeiros fãs entendem o valor de apoiar o canal assim. Bora fazer barulho.